Ok. Então, boa noite. Boa noite. Saudação aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham a partir de agora pelo site A Voz do Bem, através do Facebook e YouTube, né? Estamos unidos agora nesse momento, então sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E queremos já desde já agradecer ao nosso irmão Marcelino e a Marcelina, que também se colocaram à disposição para que esse momento pudesse acontecer, um momento que será um pouco de conversa, de diálogo, que esperamos ser de proveito para todos. Queremos, nesse momento, também agradecer já, desde agora, e acolher conosco aqui, nossa querida Guadalupe, né, psicóloga, que está aqui para nos ajudar, nos orientar também, né, nesse tempo de pandemia, e o nosso irmão, Padre Marcílio, lá de Aratuba, né, que está aqui também conosco, e que irá nos ajudar também neste momento. Então, sejam todos bem-vindos, e agora deixo um pouquinho a palavra com vocês, para se apresentar um pouco melhor, tá bom? Ok. Guadalupe, pode se apresentar. Então tá, muito obrigada. As mulheres sempre têm a preferência em primeiro lugar, viu? Tá, obrigada, que bom, tudo estava belíssimo. Então, boa noite a todos. Como já falou, sou Guadalupe, um sobrenome que eu considero um sobrenome forte, não porque ele seja tão... o fato de ser o sobrenome da minha mãe, mas não que desmerece do meu pai, mas eu me sinto muito mais fortalecida com esse nome, Guadalupe Feijão. Eu sinto mais um impacto, assim, né? Então, estou muito feliz por estar hoje aqui com todos, para juntos, né, discutirmos um pouco sobre as questões que envolvem a questão do estresse, da ansiedade em tempos de pandemia, mas também quero agradecer de coração ao meu querido amigo, o Padre Abraão, pelo convite, né? Me sinto lisonjeada para estar junto, né, ajudando, fazendo com que ele possa cada vez mais crescer no conhecimento e nos ajudar também a levar a algumas pessoas que buscam, né, que tem essa necessidade de muitos conflitos, de muitas situações que estão vivendo hoje. Então, nós vamos estar aqui juntos para ajudar, esclarecer, dar algumas sugestões, né? Não é isso, Padre Marcelo? É isso. É isso. Então, eu tenho uma formação em psicologia, tenho pós em saúde mental, saúde da família, aconselhamento psicológico e escolar, né? E também psicologia hospitalar. Estou me graduando na pós em psicologia hospitalar, por eu estar também atuando a minha profissão como psicóloga no hospital, né? Então, tudo isso vem somar para um conhecimento maior que a gente possa levar a todos que necessitam. Muito bem. Então, vou eu lá, Abraão. Sou Marcílio Jerônimo, sou natural de Cascavel, no Ceará. Moro aqui na Aratuba há 4 anos. Sou psicólogo formado pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Como todos vocês sabem, eu sou padre aqui na cidade. Também eu sou escritor, escrevi 5 livrinhos aí. Sou poeta também. Tenho mais de 5.000 poesias jogadas aqui dentro de um baú. E me dedico muito assim, né? Minha vida, em primeiro lugar, ao meu sacerdócio, logicamente. E a segunda causa é a psicologia, porque nesses tempos atuais se faz muito necessário ajudar as pessoas através dos instrumentos que nós temos, né? Eu, como psicólogo, a Guadalupe também, essa é a nossa maneira de ajudar as pessoas. Então,
Desde já é um prazer muito grande estar aqui, falando para todos vocês, né? Site do bem, eu sempre erro, né, Marcelina? Mas quando ela me falou, fiquei muito feliz em poder estar aqui, justamente com a Guadalupe, aqui aprendendo e ouvindo. Na verdade, quando a gente vem aqui fazer um momento desse, a gente aprende mais do que ensina, né? Então, É é muito verdade. importante, ok? Ok. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e agradecemos a presença de vocês, né? Ok, Que será de grande ajuda para nós. muito bem. Então, como já falamos também, né, o tema desse nosso encontro, como foi colocado, né, é a saúde emocional em tempo de pandemia de Covid-19, né? Então, vamos tratar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre isso. A gente, quando fala de pandemia, se fala muito sobre os efeitos da pandemia, né? Efeitos que são vários, físicos, tem econômicos, psicológicos, espirituais e emocionais, né? São todos os efeitos que a pandemia causa. E é verdade que, nesse tempo de pandemia, né, a própria pandemia, a situação que nós encontramos, ela provocou um agravamento desses distúrbios, não sei se podemos dizer assim, distúrbios emocionais, né, nas pessoas, na população. Eu digo assim, que agravou porque, na verdade, não é uma coisa só de agora, né? A gente sabe que essa situação já existe, né, há muito tempo, né? Essa questão emocional, né, das pessoas, é algo sério. Mas, com certeza, a pandemia agravou e, com certeza, fez surgir muitos novos casos, né? Talvez vocês, na área de psicologia, né, que atendem muitas pessoas, tenham percebido já isso, né? Com certeza, muitos casos novos, né? E não sei se a palavra correta seria essa, distúrbios emocionais, né? Não só, mas com certeza outros espirituais, né? Psicológicos, né? Tantos outros. Mas hoje nós trataremos de modo especial sobre esse assunto, né? Sobre a saúde emocional. Eu preparei também aqui alguns questionamentos, né? Algumas questões, mas também algumas pessoas enviaram, porque às vezes a gente acha que sabe o que as pessoas querem saber, né? Pode ter essa tentação. Enquanto eu preparava, eu disse assim, mas eu vou perguntar coisa que eu acho que as pessoas querem saber. Por isso eu pedi até que alguém pudesse mandar algumas questões, né, que pudesse nos ajudar também, né? Então vamos voltar a nossa atenção para esse tema, né, da saúde mental em tempo de pandemia. E temos aí, como já vimos, nossos irmãos Padre Marcílio e Guadalupe, né, que irão nos ajudar. Eu vou começar aqui com algumas perguntas e vocês se sintam livres para falar, vão se complementando, né? Um fala, o outro fala também. Né? Eu penso assim, que quando se trata da saúde, né, seja ela espiritual, emocional, né, qual for o caso, seja muito importante pensar como prevenir as doenças, né? Aquilo que ataca a nossa saúde, né? Eu acho que a primeira coisa, né, que você tem que pensar não é nem como curar, claro, se a gente adoece, precisa buscar a cura, né? Mas eu acho que a primeira coisa e mais importante é a questão da prevenção, né? Prevenir as doenças e prevenir esses distúrbios também emocionais, né? Então, eu queria começar com uma pergunta aqui para vocês, né? Tá bom? É comum, nesse tempo de pandemia, ter sentimentos e emoções negativas, né? A primeira pergunta até que ponto, né? Isso é comum, né? Num tempo como esse de pandemia, ter esses sentimentos, essas emoções, sentimentos e emoções negativas. E isso, se é comum ter esses sentimentos e isso não representar necessariamente um distúrbio emocional, né? Deu para entender a pergunta, mais ou menos, né? Se é comum ter esses sentimentos e emoções negativas, e se esses sentimentos e essas emoções negativas, elas podem acontecer sem levar necessariamente a um distúrbio emocional, né? Pronto. Guadalupe, eu vou aqui iniciar e, logicamente, você vai complementar. Ok. O seguinte, nós estamos convivendo há mais de um ano com notícias negativas todos os dias. E as notícias negativas,
elas acabam tendo um problema muito sério na nossa vida, porque você está convivendo todos os dias. Notícias de morte, né? Morreram tantos. O Brasil atingiu um recorde de 4.000 mortes, 3.000 mortes. Na cidade, hoje, teve tantos positivados. O amigo meu morreu, a minha mãe morreu de Covid, a minha prima morreu de Covid. Então, nós estamos constantemente lidando com notícias negativas e muito pesadas que nós não estávamos preparados para tal. E isso, logicamente, vai, né, vai, como a pergunta que você fez, isso vai ter sentimentos e emoções negativas, sim. Provavelmente não vai representar um distúrbio, porque é um momento localizado do qual, na nossa história, nós estamos, né? Por exemplo, estamos com um ano de pandemia. E o mais incrível é que, por exemplo, morre o meu pai, eu não posso fazer o luto. A Guadalupe sabe que o luto ele é importante na nossa vida. E eu não poder velar ali aquele corpo, chamar os amigos para fazer uma despedida, para fazer um fechamento, isso com certeza vai causando emoções negativas na nossa vida. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que diante da pandemia a gente começa a ver e a pergunta é: quando isso vai terminar? Isso vai se acabar quando? E aí nós podemos trazer para nós o sentimento de incerteza, de até quando isso vai acabar, o que é que eu posso fazer, como é que eu estou fazendo. E a outra coisa, além da incerteza, o que é que eu posso fazer? E muitas vezes nós ficamos, né, recuados porque há momentos que nós não podemos fazer tanta coisa, por mais que a gente seja profissional. E isso mais uma vez, respondendo a pergunta, com certeza representa, sim, emoções negativas. Não creio que vá aqui representar um distúrbio emocional, mas momentos negativos, justamente por lidar com essas grandes questões que nós estamos vivenciando. E isso, nem todo mundo tem um lado psicológico forte para lidar com essas demandas tão negativas. Ok? Só complementando mesmo essa questão, né? Houve nesse período muitas mudanças, né? Nós temos assim, a nossa rotina, ela se modificou de uma forma muito drástica, muito rápida. Então nós realmente muitas vezes, né, não conseguimos lidar com aquele sentimento que foi assim tão rápido, né, que aconteceu. Então, é normal, sim, como o padre Marcílio já falou, não vem se caracterizar um distúrbio mental, até porque a ansiedade, independente da gente estar numa situação vulnerável ou não, a gente tem ansiedade. Então, como houve essas mudanças, como o padre mesmo falou, a questão do luto, né? Nós temos, assim, como também uma grande importância na mudança, como a questão do distanciamento físico, as consequências econômicas que nós estamos vivendo, sociais e políticas. Tudo isso são fatores que levam realmente a ter uma mudança nas questões emocionais. Então, esse cenário que nós estamos vivendo hoje, ele ocasiona na gente essas dúvidas, como o padre Marcílio falou. A gente realmente fica com muitas dúvidas, fica com muitos questionamentos, inclusive mexe muito com o sistema nervoso, né, que leva você a ter vários comportamentos. Uma hora você está triste, uma hora você, como o padre falou, nós não sabemos a hora que vai acabar, mas a gente tem uma expectativa de que isso vai acabar, né? Então, oscila muito a questão a questão emocional. Então, não se preocupe que não é consideravelmente um distúrbio, se essa é a pergunta. Não é considerável, porque nessa situação não é só
não só uma pessoa que vivencia isso, mas nós podemos dizer que o mundo todo está nessas questões vulneráveis. Então, vamos, pode ficar tranquila que existe essa possibilidade da gente ter esse descontrole, mas que não se configura total, como um distúrbio. Não é isso, Padre Marcelo? Isso, justamente, né? Com certeza. E também, Guadalupe, a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, é, tenha também as perdas econômicas, né? Quantas pessoas perderam seus empregos, pequenos empresários, eles perderam as suas empresas, seu ganha-pão, e tudo isso vai nos trazendo sentimento de incerteza, de impotência diante da vida, diante da situação. E isso nem sempre as pessoas têm essa força interior para poder entender. E até Isso. mesmo porque é uma coisa que teve a primeira onda, até nós temos a segunda, uma coisa que está sendo muito duradoura. Então, eu creio que é por aí, tá bom? Muito bem, obrigado aí. Agora, uma outra pergunta, quase que o inverso dessa, né? Você viu que se pode passar por esses sentimentos, né, negativos, emoções negativas, sem configurar um distúrbio, né, emocional. Mas, por outro lado, essa situação, né, da pandemia, ela pode também levar a isso, eu não sei, essa situação causada pela pandemia pode agravar-se, né, e a ponto de se tornar, para algumas pessoas, levar um distúrbio emocional mesmo, mais grave, algo mais grave, porque a gente sabe, as pessoas têm uma maneira diferente de reagir, né, diante de certas coisas, né? Então, esse desconforto, por exemplo, esse desconforto emocional, ele pode agravar-se a ponto de se, em algumas pessoas, realmente tornar-se algo mais grave, tipo um distúrbio emocional, né? E como isso pode acontecer, né? Então, Abraão, a Guadalupe falou uma coisa muito interessante, é que nós, independente da pandemia ou não, nós temos momentos de ansiedade, que eu considero uma ansiedade boa, entre aspas, né? Tipo, imagina que o meu time, que é o Ferroviário Atlético Clube, que foi injustiçado semana passada, vai jogar amanhã a final do campeonato, né? Então eu fico naquela ansiedade do jogo, para ir ao estádio, para ver se vai ganhar. E depois do jogo, aquela ansiedade passou. Imagina que eu vou também conhecer uma pessoa pela primeira vez, dá aquela ansiedade. Imagina que eu vou fazer uma viagem, a mesma coisa. Essa ansiedade, ela é boa, porque ela é passageira, porque é fruto de algo que vai acontecer breve. Mas também tem aquela ansiedade vamos dizer, Bloqueio. o transtorno de ansiedade que eu tenho, né? Que isso vai me atrapalhando muito. E aí, diante da pergunta que você fez, é muito interessante observar que já nessa pandemia, muitas pessoas que tinham predisposições a ter outras doenças psicológicas, como um transtorno generalizado de ansiedade, ou até mesmo desenvolver uma depressão, diante de tantas demandas negativas, isso pode levar, sim, quando não for cuidado, quando não é cuidado, a levar a algo mais sério, no caso, uma depressão ou uma ansiedade bem mais elevada e um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Eu, particularmente, atendi pessoas aqui na primeira onda, atendi crianças 1 hora da manhã, 1 hora da manhã, num grau de ansiedade muito grande, atendi senhores à meia-noite, né? Atendi, por exemplo, ligou uma pessoa para mim que eu não sei quem era, eu ainda bem não sei como é que conseguiu o meu WhatsApp, que até era um transexual, e ele ela, nesse caso, né, numa ansiedade tão grande, já beirando a um transtorno do pânico, aliás, uma síndrome do pânico, justamente por conta de tudo dessa pandemia. Então, assim, eu creio que devo ter conversado com ela até mais ou menos 2, 3 horas da manhã, justamente porque nós temos já esses gatilhos e com essa pandemia isso pode acelerar esse processo. Isso mesmo. Pode desenvolver, sim, né,
como a gente é quase como o padre falou, é uma questão quase inversa, mas dependendo de como o sistema emocional, né? Porque nós, como a gente não tem as mesmas o mesmo equilíbrio. Cada pessoa tem a sua vulnerabilidade, cada pessoa tem o seu jeito de ser. Então, depende muito de como absorve a situação atual, depende muito de como você, além de absorver, como você lida, né, com as suas próprias emoções. Tudo isso também vem a acarretar, nesse caso, né, se vem a ter um distúrbio emocional, o que pode acontecer quando você já tem uma predisposição para esse tipo de vulnerabilidade. Então, esse tipo de, por exemplo, enfrentar hoje o estresse, né, da pandemia, muitas vezes as pessoas que têm essa predisposição, ela não tem muita capacidade de lidar com isso sozinha. Por isso, como o padre falou, elas buscam realmente ajuda para que elas possam conseguir, pelo menos, equilibrar esse sistema emocional dela, certo? Então, dentro desse outro lado, na questão, a pessoa pode desenvolver quando não sabe lidar com a situação. Por isso que a gente recomenda, se você não está muito bem, busque ajuda profissional, né? Porque isso vai ajudar. Embora, né, a gente saiba que também, mesmo que a pessoa ela não tenha a condição no momento de buscar essa ajuda, ela também existe as formas de evitar, como o padre falou, o excesso de informações negativas, dentro da vivência daquela pessoa, vai realmente desencadear, né, um pensamento mais obsessivo, que é aquele pensamento repetitivo de coisas negativas. Então, pode acontecer sim. Muito bem. Então, eu falava no início a questão de prevenção, né? De prevenção. Então, você poderia falar um pouquinho assim, como e se é possível prevenir esse distúrbio emocional, evitar que chegue a um ponto, o que se poderia fazer, né? Como e se é possível ter uma prevenção, né? Esse tipo de... Então, Abraão, olha, veja que nós somos pessoas de relação e de comunicação. Eu acho que a grande diferença nossa entre os seres humanos, primeiro, é a racionalidade e a outra é esse comunicar-se. Logicamente que os animais têm uma comunicação também. Mas nós temos, além da comunicação, nós temos a empatia, nós temos a proximidade, nós temos a relação. Nós somos seres de relações. Estamos constantemente fazendo relação com as pessoas, com os amigos, com a família, com a comunidade, com o município, com o estado, com o país, com o planeta e com o universo. Na verdade, eu acredito que nós estamos em um profundo relação, a minha parte com o todo. Aí, como evitar isso? Eu acho que tem algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, criar uma rotina. Eu achava muito interessante ontem, falando com os professores daqui, e uma coisa a gente estava refletindo. Nós estamos trabalhando dentro de casa. E aí, muitas vezes, nós temos a ideia de que eu não estou trabalhando. Porque a minha rotina, já como a Guadalupe falou, o nosso cotidiano, a nossa rotina foi mudada. Então, eu saía de casa e ia para a minha escola, era o meu local de trabalho. E, às vezes, dentro da minha casa, que eu estou fazendo a mesma coisa, e, às vezes, trabalhando duplicado, nesse caso, eu não me dou conta. Tão importante evitar esse distúrbio como criar uma rotina, criar horários, horário de acordar, de trabalhar, ter as suas atividades pessoais, físicas, né? Por exemplo, diminuir a autoconfiança. O que é isso? Às vezes eu não posso dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não dá para eu abraçar o mundo com as pernas, como diz o ditado popular. Então, eu preciso abrir mão de algumas coisas para melhor eu poder sobreviver isso, né? Por exemplo, cuidar de mim, da minha alimentação, cuidar do corpo, das minhas unhas, dos meus cabelos, da minha maquiagem, né? Do meu perfume, fazer o que eu gosto. Isso me leva a sentir bem, a estar bem comigo mesmo, né? Tipo, fazer uma meditação, fazer
uma oração, praticar exercícios físicos, tudo isso me leva a ter esse combate, né, para não entrar nesse distúrbio. E eu ainda coloco uma última coisa, que é tomar o cuidado com as informações. Como? A gente fica todo o tempo lendo as notícias negativas. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas infectadas. Porque o mundo está em pandemia, logicamente, estamos convivendo com as coisas negativas, mas, gente, tem muitas coisas positivas acontecendo no nosso meio. Então, é preciso que a gente possa também olhar para as coisas positivas que estão acontecendo. É isso mesmo. O Padre Marcílio colocou essa questão aí das notícias. Uma das prevenções assim que eu vejo assim que é mais necessário hoje é você selecionar o tipo de informações que você vai ter sobre a questão da pandemia. Muitas vezes a gente fica tão obcecado com a necessidade obsessiva de saber quantos mortos, quantas mortes, quantos já aconteceram, quanta cidade, como é que está, que a gente acaba se envolvendo demais e isso se torna uma questão muito interna. E aí isso vai atrapalhar a sua vida, a sua rotina, como mesmo o padre Marcílio falou. Então, ele tocou nessa questão, meditação, né? Eu acho isso fantástico. Se eu pudesse, assim, ter a minha vida, assim, para esse momento, assim, eu acho que eu viveria eternamente meditando, porque é um momento que você vive e revive e ajuda o outro a viver melhor. Porque é um momento, assim, muito, muito, muito específico, né? E Guadalupe, é tão bom quando você medita que a gente tem uma nova áurea na gente, né? A meditação, a oração, sabe? Isso ajuda muito a gente a ter um encontro conosco mesmo. Uhum. Então, assim, uma das coisas também que você deve prevenir, que eu vejo, inclua nas suas rotinas, ações de atividades físicas, exercícios, né? Ter aquela, como o padre falou, a questão do cuidado com a alimentação, e uma coisa também que eu digo, lixa, às vezes a gente diz assim, mas eu não tenho como fazer muitas coisas, eu não consigo me concentrar para fazer nada. Então, assim, se você não tem essa concentração para trabalhar com aquelas rotinas do dia a dia da sua casa, faz o seguinte, faz uma lista, faz alguma de tarefas que você acha que é possível para você. Claro que você não deve fazer nada daquilo que vai te incomodar, que vai deixar você angustiada. Você não deve buscar tarefas só para cobrir esse momento, ou seja, para fugir. Você deve buscar uma tarefa que para lhe fortalecer, para fazer com que você se sinta bem, certo? Então, fique tranquilo. A primeira coisa que você deve ter é o cuidado com você mesmo. Uma das coisas que a gente deve sempre buscar é não o julgar-se, né? Porque quando a gente coloca essa situação do julgamento, porque é essa coisa, poxa, eu estou aqui em casa esse tempo todinho, eu não fiz nada, eu não consigo fazer nada, eu pensei em estudar tanto, não se julga por isso. Busca algo que te dê um prazer, que te faça se sentir uma pessoa renovada e de renovar ao quem está ao teu lado. Não se julgar, se ame. Porque o amor que você vai ter com você mesmo é que vai transbordar e que vai te ajudar a lidar com todos esses fatores negativos que está acontecendo hoje. Então, uma das coisas que eu falo é também que se você gosta de assistir, eu muitas vezes eu adoro muito, muito, eu gosto de séries. E isso também me leva a um tempo bom, porque além de eu sempre busco umas séries que eu me identifico. Então, quando eu estou naquela série, eu me encontro naquele momento. Então, assim, não é uma fuga, é um encontro de você diante da mídia, né? Aquilo que você escolheu. Então, busca algo para preencher você,
para que você se sinta amada. E a oração, como disse o Padre Marcílio, ela nos complementa, ela nem nos complementa, ela nos fortalece totalmente. Então, quando eu falo das séries, quando eu falo desses filmes, é algo que você vai buscar que identifica com você, porque não é qualquer coisa que a gente tem que assistir. É algo que vai fazer com que você se sinta bem, que vai te fortalecer, certo? E uma das coisas também que a gente não deve estar preocupado muito, né? Que é a questão dessas situações. A gente quer organizar tudo, mas bagunça a mente. Então, antes de querer organizar o que você não está conseguindo, tenta organizar você mesmo. É assim, fantástico. Você se ajuda e aí depois você consegue realmente realizar aquelas atividades que você gostaria de ter feito. Mas primeiro, arruma a sua bagunça interior, tá bom? É isso. Muito bem. Muito importante essa reflexão. Quando vocês falavam aí do excesso de notícias negativas, né? Mas é interessante como o ser humano, de maneira geral, busca isso, né? Então, uma sede de saber de notícias que não são tão boas, como também ser uma vontade de transmiti-las, né? De transmiti-las. Eu acho muito interessante do Marcelino, que é o site, né, que se chama A Voz do Bem, transmitir notícias boas. Isso é que a gente precisa, né? Ouvir coisas boas e transmitir coisas boas. Isso não quer dizer alienação. Alienação é outra coisa, né? Viver no mundo da lua, não é isso, né? Mas tem notícias que são boas, são necessárias, a gente precisa saber. Tem outras que não interessam e que muitas vezes fazem mal para a mente, né? Exatamente. Eu imagino assim, você chega num lugarzinho, numa cidadezinha, e diz assim, olha, na casa de fulano de tal, nasceu uma criança. Notícia boa, né? A vida. Isso. Quase ninguém dá muita importância a isso, né? Você bota isso aí numa rede, na internet, quase ninguém... Você chega na rua e diz, olha, na casa de fulano morreu uma pessoa. De repente, enche de gente lá, né? Então, nós temos muito, infelizmente, essa tendência a esse tipo de notícia. Isso eu creio que não faz tanto bem para a nossa mente, né? Isso é importante. É isso mesmo. Então, buscar coisas boas, né? Claro, não podemos viver alienados da realidade. Então, na realidade difícil, de pandemia, de sofrimento, né, de angústia de muita gente. Mas não é só isso, como o padre também falou, né? Tem tanta coisa boa, né, que nos anima, tantas coisas boas que nos animam, né? Então, eu creio que isso é importante. Uma outra coisa, falando, é a questão do relacionamento, né? Sabemos que fomos criados para isso, né? Somos pessoas para estar em relacionamento com os outros, né? Com as pessoas, né? E esse tempo nós vivemos um tempo de isolamento, né? Isolamento social. Eu dizia assim, no começo, assim, né? Agora nós estamos vivendo o isolamento social, quebrar um pouco o isolamento familiar, né? Porque a gente vivia, antes, um isolamento familiar, né? Vivia dentro de casa, mas cada um no seu canto, isolado, e agora a gente tem que viver mais tempo na família, né? Então, quebra um pouquinho. Teve o isolamento social para quebrar um pouco o isolamento familiar. E agora uma outra questão que eu queria colocar, né, com base nisso. Que consequência, né, esse isolamento social pode trazer para a saúde mental, né? Quais são as consequências negativas que esse isolamento pode trazer para a saúde emocional, ou saúde mental emocional, né? No caso. A consequência é justamente, vou listar assim algumas, né? A primeira é o sintoma de impotência. Porque quando nós falamos, sabe, Abraão, de, por exemplo, isolamento, essa palavra ela já tem uma conotação pejorativa. Eu estou isolado, ou seja, eu não estou me comunicando, eu não estou em relação com o outro. Então, a primeira coisa é hipótese, eu estou isolado, né? A segunda coisa que eu vejo que é muito importante a gente refletir é eu ficar comigo mesmo, viver no meu mundo mesmo. A Guadalupe falou algo que eu considero assim muito interessante, é o cuidar de mim mesmo, olhar para o meu próprio mundo. E esse isolamento pode me levar a um fechamento desse meu próprio mundo. Eu estar ali na minha e não querer ter uma relação com aquelas pessoas que estão dentro de casa.
A segunda coisa, a terceira coisa que eu julgo ser bem interessante é que muitas vezes, e eu escutei muitos relatos de pessoas, porque quase todo dia eu atendo todo dia pessoas, né? Como psicólogo, logicamente, muita gente, falta espaço na agenda, e mais uma das coisas que tem aparecido muito nas consultas é a seguinte coisa: tive que aprender a conviver na minha casa. Porque tivemos muitos conflitos. Porque, às vezes, antes da pandemia, as nossas relações familiares eram relações muito superficiais. Eu chegava do trabalho, convivia ali, e eu cheguei a ver relatos de pais para dizer a seguinte coisa: agora eu consigo entender o meu filho, agora eu estou conseguindo enxergar onde foi que eu errei nessa questão. Então, eu creio que as consequências do isolamento com certeza pode ser algo desse tipo, e isso tem um impacto muito forte na nossa saúde mental, porque assim como a Guadalupe sabe, você sabe também, que antigamente eu estudei em Senec, e todos os cantos da Senec tinha uma frase que era assim: mente sana in corpore sano, né? Mente sadia num corpo sã. E eu sempre, nunca esqueci essa frase, porque é preciso que o corpo esteja sã e a mente também. E a saúde mental ela é tão importante que muitas vezes nós estamos com o corpo assim, sarado, bonitão, mas eu estou na UTI da minha saúde mental. E com esse isolamento social, isso pode ter essas consequências graves para a nossa vida. É isso mesmo. A questão do isolamento social, ela traz as consequências, como o padre falou, essa questão do eu, né? Que eu falei assim, você conhecer você mesmo, você amar a si mesmo, para que você possa dar ao outro, né, o melhor de si. Então, aproveitar um pouco dessa oportunidade para conhecer um pouco de você, mas aí é onde a gente fala, por que poderia chegar a ter essa questão mais egoísta? Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as nossas emoções, não sabemos lidar conosco mesmo. Então, por isso é necessário conhecer-se melhor, né? E isso é a consequência maior que eu vi, assim como o padre também, eu atendo muita gente e eu trabalho muito com a questão familiar. E uma das coisas que eu vi observando dentro dos relatos é que essa questão, eu não conhecia meu filho, eu não conhecia, ou seja, a minha família, e agora eu conheço. Só como veio a questão dos conflitos mesmo. Você não conhecia, você não lidava com as dificuldades do dia a dia na família, por isso que você não tinha, talvez se sentia até melhor, né, estando fora, porque teve alguns relatos que diz, eu preferia não estar dentro de casa porque eu vejo muitas coisas acontecer. Então, assim, e as consequências que eu vejo que atrapalham nessa questão, mesmo fazendo com que os pais estejam mais presentes, é essa descoberta, né, de não saber lidar com a sua própria família. Então, é uma das coisas que pode ocasionar, assim, como negativo, né, dentro desse período, essa questão do conflito familiar, que envolve realmente as descobertas, né, das mudanças. Por exemplo, ter um filho, uma criança, de repente meu filho está adolescente, eu não acompanhei, eu não sei. De repente eu estou ali, poxa, eu vejo meu filho já é um homem e que já tem suas decisões, já tem as suas decisões próprias, e aí eu não sei lidar com isso, né? Então eu vejo que, de alguma forma, uma das consequências é esse não saber lidar com o âmbito, ou seja, com a dinâmica familiar, né? Então é uma das coisas que eu até oriento. Quando isso estiver acontecendo, busque, né, ajuda. Porque às vezes a gente não sabe lidar com isso porque
como eu falei, você não acompanhou. Isso acontece mais assim na parte o pai, né, que é o provedor maior, né, da família muitas vezes. Então, eles acreditam que aquele momento de estar dentro de casa, de uma certa forma, é um sofrimento para eles, como já alguns relatos. Não posso generalizar, não posso dizer isso que seja uma consequência de forma geral, mas na maioria das vezes esses conflitos trazem um transtorno nas questões da dinâmica familiar, né? Isso é bem interessante, porque, na verdade, a família deveria ser o lugar onde a gente se deveria sentir melhor, né? E se realmente, se a gente se sentisse assim, com certeza não iríamos padecer tanto por esse isolamento social, né? Porque teríamos ali o apoio, estaríamos na família, no lugar onde verdadeiramente a gente poderia e deveria se sentir bem, né? Se sentir bem. Infelizmente, como vocês falaram, a gente escuta muito isso. Pessoas que se sentem bem quando estão fora. Quando chega em casa, né? Quando chega em casa se torna um inferno. Às vezes é porque a pessoa leva o inferno para dentro de casa, né? A maneira de como vive lá, né? Ou encontra lá, né? Verdade. Infelizmente, isso acontece, né? Eu acho que essa grande dificuldade também é gerada por isso, né? Por essa não ter muito na família esse ambiente de convivência, de partilha, de acolhida. E eu creio que esse seja um momento também oportuno para trabalhar um pouco isso, né? Trabalhar um pouco essa questão da convivência familiar, que é muito importante, né, para até a formação da própria pessoa, né, da personalidade da pessoa, né? Isso é muito importante. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que muita coisa já foi falada, mas eu vou fazer, né? Se tiver alguma coisa a acrescentar, tá bom? O que se pode fazer para lidar melhor com toda essa situação e com o número excessivo de notícias ruins que aparecem o tempo todo nos meios de comunicação social, né? Então, o que nós podemos fazer para lidar com toda essa situação e, sobretudo, com essa carga tão grande, muitas vezes, de notícias negativas, né? Já foi falado um pouco aí, né? Já foi falado assim um pouco, só acrescentar algumas coisas. Assim, dá um exemplo aqui, claro, de um colega daqui da Aratuba, que ele, no início, ele disse que ficou muito ruim com todas as notícias negativas, ficava lendo jornal, ouvindo rádio, olhando internet, e ele resolveu fazer uma peneira naquelas notícias, né? Ver o que era importante para ele ver, ele saber, e o que não era. E aí como ele é um cara, um excelente pedreiro, e ele pegou os refugos das construções que ele fazia, pegou pneu de moto e começou a fazer mesas, bancos, as coisas mais lindas. E além de tirá-lo do estresse, tirar daquele momento ali, que estava levando ele a ficar cada vez mais, né, ansioso, com o acúmulo de notícia negativa que ele estava vendo, ele, além de estar fazendo algo, primeiro que reciclando aquilo que ia para o lixo, dando vida àquilo, fez vários bancos, várias mesas, e aquilo ajudou até mesmo no orçamento da sua própria casa, porque ele vendeu todos o que ele fez e ainda algumas pessoas ficaram encomendando para que ele pudesse fazer, né? Inclusive, até me presenteou aqui, botei aqui no jardinzinho da nossa casa, e aí, essa é uma das saídas, né? Eu creio que existem várias saídas. O que é que eu sei fazer? Eu sei pintar, eu sei escrever, eu sei tocar, eu sei trabalhar com jardinagem. Então, são esses pequenos gestos que eles fazem grandes coisas na nossa vida nesse tempo agora. Então, essa pergunta é bem interessante, né? O que eu posso fazer para lidar com essa situação? Eu creio que muitas coisas, né? E uma coisa importante é a gente selecionar o que eu vou ouvir, selecionar o que eu vou assistir. A Guadalupe falou uma coisa interessante, gosto de ver séries. Eu também gosto de ver séries, eu assisti uma série que eu quero até aqui deixar para vocês, que está no Netflix, que é Maria Madalena. É simplesmente maravilhosa essa série. Assistiu, Guadalupe?
Assisti. Pois é, Fiquei mas, com vontade de ter uma continuidade, sabe? Porque realmente era show. pois é, Eu eu tô acredito assim, até já comentei com algumas pessoas, se você quer conhecer a Bíblia toda, né? Assim, ter conhecimento da vida de Jesus, ela está pronta. Essa série, ela está pronta. Porque ela olha, é é maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, excelente. assim, então, podemos fazer muitas coisas que estão ao nosso alcance, não é procurar coisas impossíveis, não, as coisas possíveis, na mais Isso. simplicidade que a gente tem dentro de casa mesmo. Isso vai nos ajudar muito a Nossa, nos centrar, a estar, né, convivendo com esta pandemia e, ao mesmo tempo, me ajudando, olhando para mim e fazendo acontecer essas pequenas coisas. e assim, só que uma coisa bem importante também, se você perceber que não está conseguindo lidar com esse tipo de situação, esses sentimentos negativos, como ansiedade, pânico, tristezas, raiva, você também tem que buscar um apoio mais específico para que você possa se sentir melhor, né? Hoje nós temos a facilidade de ter a psicoterapia online, né? Então, quem Exato. não tem disponibilidade de buscar, de ter um acompanhamento, né? Inclusive tem uma cartilha, a cartilha Psicovida, que ela dá todas essas informações a respeito disso. E, inclusive, ela também traz eu posso até depois passar para o Padre Abraão, ela traz umas dicas, né, de ajuda, que é o Disque Saúde, que tem, é o Centro de Valorização da Vida. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um suporte emocional, eu não sei se é só com psicólogo, mas também tem algumas orientações, não necessariamente só na área da psicologia. E também tem a central de atendimento à mulher, né, que muitas vezes as mulheres se sentem mais, devido a elas serem as mais atingidas emocionalmente, né, elas têm essa fragilidade maior de lidar com isso, né, apesar de que muitas vezes elas externalizam, né, o que sentem, são mais corajosas, não ofendendo os homens por isso, mas as mulheres elas são mais corajosas em falar o que estão sentindo, né? Então, fica a dica. Depois o padre Abraão pode colocar aí na paróquia, ou mesmo aí como é que diz? Na voz do bem, né? De Itapiúna. Ele pode fazer uma nota onde ele possa colocar essas possibilidades, onde vocês possam buscar ajuda para conseguir lidar com tudo isso. Uhum. Que isso esteja sendo uma forma muito difícil de lidar. Muito bem, que bom, tem tantas pessoas nos acompanhando, né, aqui, não dá para ler o nome de todos, né, mas tem muita gente acompanhando esse momento e vendo como algo muito importante, né, e com certeza será de uma grande ajuda para todos nós, né, todos nós podemos aprender muito, né, um com os outros, né, então... eu tenho ainda aqui mais umas 2, 3 perguntas, depois tem algumas que foram enviadas aqui pelo WhatsApp, né, a gente vai... Talvez algumas coisas se repitam, mas vamos ver, né? Então, vamos ver aqui. Seria possível falar um pouco, né, da influência da pandemia na saúde mental, emocional, né? Vocês poderiam detalhar um pouquinho nas faixas etárias de crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? E até idosos, né? Porque a gente sabe que cada um aí talvez receba isso de maneira diferente, né? Você poderia detalhar um pouquinho a influência dessa situação, né, da pandemia, né, nessas faixas etárias, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? Então, queria só registrar uma pessoa muito importante que está acompanhando também, Abraão, Marcelina, Guadalupe, é a doutora Michele Belchior, que ela é professora da pós, da Unifor, é uma pessoa muito importante aí no Brasil e no mundo, na área da psicologia, da psicomotricidade.
ela está acompanhando aí, viu? Olha só a responsabilidade nossa. Brincando, brincando. Ela é uma pessoa fantástica, está nos acompanhando. Então, a consequência, né, dessa sua pergunta, né, qual a influência nesse caso? Olha, eu acho que influencia todo mundo. Logicamente que os adolescentes, as pessoas, os adolescentes, os senhores, a senhora, mais ainda. E também todo mundo, mas eu creio que da adolescência em diante tem um peso maior. Mas todo mundo sofre, certo? Por quê? As crianças estão dentro de casa, nem sempre os pais podem sair para passear, para ir na praça, para ir na praia, para ir no shopping, para ir nos lugares de convívio social. E muitas vezes a própria aula fica um pouco pesada, sabe assim, com mais de um ano ali na própria tela do celular, ou no tablet, ou no computador. Os jovens, vocês sabem que eles adoram estar nas suas tribos, andando para ali, para lá, e tem que ficar nesse isolamento. Os senhores e as senhoras, né? Eu tiro aqui, eu moro numa cidade interior, é comum que os senhores fiquem na calçada. Tem um lugar aqui na Aratuba que eu acho bem interessante, que todos os dias tem ali 10, 15, 20 senhores sentados, conversando, rindo, e esse lugar foi isolado, eles não podem estar lá. Então, isso tem consequência para todas as pessoas, né? Tem consequências muito sérias a pandemia. O próprio isolamento, ele já é uma coisa, assim, muito pesada na nossa vida. Então, para a saúde mental, ela vai delinear, com certeza, problemas sérios, como aumento da ansiedade, como estresse, como viver achando que isso não vai passar. Eu me lembro que tinha alguns senhores que falavam comigo que é tão interessante isso, que eles ficaram trancados, não saíam nem na calçada, porque tinham um medo terrível de alguém contaminá-lo, contaminar a sua família. Não podia vir, por exemplo, na farmácia. Então, tudo isso, a pandemia, ela engloba todas as pessoas. Então, tem consequências para a saúde mental de todas as classes. Umas, logicamente, que sofrem mais, né? Eu creio que sim, como a gente sabe, né? A situação não é boa para ninguém. Mas, vendo assim pelos relatos e que a gente encontra, né? Que eu também trabalho também na área hospitalar, eu vejo muitas situações assim de crianças que, mesmo ali sabendo que estão passando por uma situação de doença, que não seja pandemia, mas eles dizem assim, tia, eu não tô doente de coronavírus, não, viu? Você pode chegar perto de mim. Então, assim, eu sinto que a criança ela tem uma preocupação, né, de ser excluída de uma certa forma. Então, eu vejo, principalmente também aqui no consultório, que isso deixa elas muito confusas, porque de repente eu estou aqui brincando, estou num parquinho, amanhã eu já não posso mais. Eu estava na minha escola com meus amigos, de repente eu não estou mais. Então, assim, eu vejo que diante de toda a situação mesmo, como o padre Marcílio falou, todos nós somos afetados. Mas, assim, a minha experiência, eu vejo que a criança, ela está passando por um processo, assim, de dor muito profunda. É como se estivesse, na vida delas, tendo, assim, um corte, né, da sua, do seu desenvolvimento humano, né, aquilo, porque eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Então, assim, é tipo eu podar algumas coisas da minha vida por eu não poder brincar, eu não poder sair, né? E às vezes, Guadalupe, só um parênteses, há esse corte sem eles entenderem, né? Porque alguns cortes na nossa vida, a gente entende e sabe o motivo. E esses cortes, assim, eles são bruscos e mesmo eles não concebem por que que aquilo aconteceu, né? Isso. E isso é justamente aí onde eu vejo a questão de afetar mais a criança, né? Como eu falei, ele está brincando hoje, amanhã ele já não pode mais. Eu abraçava meu avô, hoje eu não posso mais estar ao lado do meu avô, eu não posso mais beijar o meu avô como eu fazia antes, porque esses são relatos
reais, né? Porque eu não posso mais abraçar minha tia, porque, sabe, são coisas assim que você vê que há um sofrimento não só físico, mas é psíquico, né? E aí é onde eu vejo que gera muita ansiedade. E aí a questão do celular, os pais querem suprir uma necessidade de forma, não vou dizer que é errada, porque muitos são leigos com relação a isso, né? Mas isso atrapalha o andamento e o desenvolvimento da criança, principalmente nas questões cognitivas, né? Faz com que a criança fique muito obcecada pelos aparelhos celulares, e, enfim, tablets, porque isso é o que a gente vê. Porque eles não podem, então eu dou o celular, eu dou o tablet, ele fica na TV. Eu tenho uma paciente que fala, eu não aguento mais celular nem TV. Então, o que que a gente está trabalhando com ela? Essa questão de desenvolver atividades. Ela tem apenas 11 anos. Desenvolver atividades que ela se sinta com habilidades. Então, ela já desenvolveu tantos trabalhos bonitos, sabe? Então, assim, eu até oriento aos pais a buscar outros meios, em vez de dar um tablet, em vez de dar um celular, buscar, por exemplo, a mãe, se gosta de cozinhar, se percebe que a criança tem essas habilidades, botar para ajudar em alguma coisa, a questão de trabalhos manuais, isso ajuda também a criança, porque a criança ela gosta de novidade. Então, eu acredito que por ela estar se sentindo serem mais afetadas do meu ponto de vista, elas precisam realmente desse apoio, não só virtual, né, mas o apoio assim das descobertas das habilidades. Exato. E uma outra coisa é que tudo isso causa uma angústia nas pessoas, principalmente nas crianças, e elas não conseguem, né, falar dessa angústia nesse momento de isolamento. Isso é muito interessante. Interessante, aqui tinha uma pergunta que foi enviada aqui pelo WhatsApp, né? Mandaram aqui no meu WhatsApp, que fala exatamente sobre isso, né? Alguma coisa já foi contemplada, né? A pergunta é: Isso. o que é melhor para a saúde emocional de crianças e adolescentes? Deixar que façam o que quiserem ou impor uma rotina? Foi falado um pouco já sobre isso, né? Essa rotina. Isso. Mas que impor uma rotina, não necessariamente impor uma rotina, mas juntos, né? Traçar algo que possa ser prazeroso para eles, né? E para os pais, ou para quem está ali, os responsáveis. Porque se você traça uma rotina, você vai, de uma certa forma, reprimir aquele adolescente ou aquela criança, porque ele às vezes não quer fazer aquilo. Então, porque eles são muito dinâmicos. Então, se você traça rotinas, fica cansativo. Você tem que ajudar ele a descobrir, isso que eu falei, ele tem que descobrir, né, os seus talentos, as suas habilidades, desenvolver trabalhos, ou mesmo porque tem a questão da leitura, o incentivo à leitura, o incentivo ao desenho, o incentivo... Tem tantas coisas importantes assim que a criança ela vai descobrir depois. E a questão assim da rotina, nem nós mesmos adultos gostamos de rotinas. Então, imagina aí, além de você não poder sair, você tem que, por obrigação, manter uma rotina daquilo que você nem quer fazer, né? Então, tem que ir juntos, buscar. Claro que muitas vezes, assim, eu falando é fácil, né? Talvez tenha algumas mães dizendo isso, você está falando é fácil, mas esteja aqui dentro de casa e ver se eles querem fazer, né? Eu concordo. Tem muitos que não têm realmente, assim, essa flexibilidade da mãe buscar e querer fazer, mas tem que ter o diálogo. Você tem que saber, você tem que conhecer o seu filho, você tem que buscar dele o que ele gosta de fazer. É estar na televisão, mas aí tem que mostrar para eles outro lado da situação, né? O conhecimento, o crescimento, né? Tanto
emocional, como também nós estamos aqui falando de uma situação muito pertinente também, que é a questão da espiritualidade, a questão da sua religião, o que você busca dentro da sua religião. Se você tem essa rotina de rezar, claro que você não vai ficar ali pedindo, você tem que sentar aqui, claro que você tem que incentivar o seu filho naquilo que você, né? Porque se você já traçou isso desde pequenininho, o adolescente ele não vai estranhar. Mas você tem que buscar algo que ele também sinta-se, de uma certa forma, né? O prazer de estar fazendo aquilo que, às vezes, talvez ele nunca pensou de fazer, mas quando você incentiva, ele vai querer buscar e saber que faz, assim, colocar a questão também sentimental, a questão afetiva. As mães, elas têm umas habilidades que a gente fica assim, como assim? A mãe consegue, então você tente várias formas, não precisa brigar, não precisa criar conflitos com seus filhos para fazer isso. Você precisa só encontrar neles o que eles realmente se sentem habilitados a fazer. No caso, seria mais uma proposta motivada, né? Dizer assim, né? Sim, uma proposta sim. motivada, né? Isso. Vai fazer porque tem que fazer, mas acho que é bom dar razão também, o porquê das coisas, né? Isso. Claro que os pais têm também que manter sua autoridade como pais, mas essa questão da proposta, né? Propor e depois ensinar o porquê, né? Porque daquilo ali, eu creio que isso ajuda, né? E também, Abraão, ensinar a criança com amor, né? E às vezes a gente acaba pecando pelo excesso que nós temos de liberdade. Eu acho que o amor ele vai impondo os verdadeiros limites que nós precisamos e que a criança também vai precisar. Aquilo, eu não sei se é Santo Agostinho, né? Você lembra? Santo Agostinho dizia, ama e faz tudo o que queres, né? Eu acho que ele falava isso aí, né? E quem ama não vai fazer Não assim, nada errado, né? nada errado, não. Então, por isso que é livre para fazer o que quer, né? Bem, eu tenho aqui mais outra pergunta, né? E depois tem algumas que foram colocadas aqui, eu vou repassar um pouquinho do WhatsApp, tá bom? Então, qual a importância, né? Já que falamos um pouquinho de religião, de oração, né? Eu acho importante essa questão também, né? Esses últimos tempos tem se falado tanto da questão aquilo que é essencial, né? Essencial para a vida do homem, se a religião é ou não é, para mim é, né? Qual a importância da fé, né, ou da religião para a saúde emocional, nesse contexto de isolamento social? Olha, eu acho não tenho certeza que a fé, né, no caso, a religião, ela tem um papel muito importante. Por quê? Porque a religião, ela une, ela dá um sentido. Dá um sentido. Eu acho, muitas vezes, nós precisamos ter um sentido na vida. E quando falta esse sentido em nossas vidas, nós entramos na ótica do vazio. E a religião, ela tem um papel que é fundamental na nossa vida. Quando ela é bem vivida, bem internalizada, ela vai nos dar um sentido, ela vai nos dar a entrar num processo de ética, ela vai nos dar a entrar num processo de respeito, ela vai nos dar a entrar num processo de ver o outro não como um rival, mas como um irmão. E eu vejo que ela é muito importante nesses tempos de pandemia, porque ela nos ajuda a entender esse processo melhor, porque eu olho, não eu como, por exemplo, como Marcílio somente, mas eu começo a olhar para o meu transcendente, né? E aí esse transcendente, no caso Deus, ele vai me dar essa força que eu preciso para continuar, né? A própria palavra de Deus, a Bíblia, ela vai nos levando
a ter mais força, a enfrentar e a ter mais coragem. É importante que, nesse tempo, a religião ela tem um papel fundamental e crucial na vida das pessoas. Porque, assim, você sabe que a religião, ela nos dá um sentido de conforto. Logicamente que Deus vai nos confortando diante dessas duras realidades, né? E aqui queria dizer que a religião, de maneira geral, não só o católico, né, mas todas as religiões, elas têm esse papel fundamental. Nada melhor do que dois padres falar dessa situação, né? Mas eu me vejo assim também, bem assim, como é que diz, motivada a falar um pouquinho sobre isso, porque eu fui criada, né, vendo meus pais rezar, chamar a gente para os momentos de oração. Então, eu acredito que a fé, ela faz com que a gente consiga superar muitas dores, principalmente os medos, né? Aquela questão, eu sempre uso muito essa jaculatória, quem a Deus tem, nada lhe falta. Então, vamos ser firmes na fé e a gente consegue vencer muitos obstáculos, principalmente esse que nós estamos vivenciando atualmente. É importante, né? A fé, a religião, não como fuga, né? Porque, infelizmente, muitos usam isso também, né? A religião, a fé como a alienação desse mundo, eu não sou daqui, nada me toca, não tenho nada a ver com isso aqui, não. A nossa fé, a nossa religião, ela nos compromete, né? Nos compromete com a realidade, né? Então, se eu tenho fé, eu tenho que viver essa realidade de maneira diferente. Às vezes, eu escuto muito isso. As pessoas, às vezes, usam a fé como, sei lá, como fosse uma caixa de vidro, que você está ali e nada pode lhe tocar, né? Exato. Exatamente. A fé, ela vai nos dar exatamente força para enfrentar essa realidade aqui, né? Não é uma fuga, não é porque eu tenho fé que eu não vou sofrer nada, não vou enfrentar a pandemia. Essa pandemia, quem tem fé está pegando, quem não tem também está, e quem tem fé morreu, quem não tem a fé morreu também, né? Agora é a maneira de como a gente enfrenta as coisas, como a gente vive essa realidade. Isso. É muito importante. Eu creio que a religião, de modo geral, como falou o padre, não só no nosso caso a religião católica, mas a religião, quando vivida com sinceridade, né, com profundidade, ela nos ajuda muito, né, a superar essas coisas, né? E, claro, junto com a religião, como também já foi colocado, a questão da estrutura familiar, né, isso é muito importante também, né, que era uma das questões também que foi colocada aqui, uma pergunta, mas, né, como já foi falado muito sobre isso, né, a questão de uma família bem estruturada, isso ajuda muito também, sobretudo nesses momentos, né, sempre, mas nesses momentos também, né, a saúde mental, né. Abraão, vamos... A Marcelina tinha pedido uma música, vamos agora fazer a música? Coisa boa. Chama-se A Lista, eu não sei tocar, não, eu só invento, certo? A Lista do Oswaldo Montenegro, tá bom? Faça uma lista de grandes amigos que você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quanto você desistiu de sonhar? Quantos amores duraram para sempre? Quanto você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são poucos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantos você teve que cometer? Quantos defeitos sonados com o tempo? Era o melhor que havia em você.
Quantas canções que você não cantava, hoje a sofria para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredito que amam você. É uma canção do Oswaldo Montenegro que eu acho ela assim, muito interessante, tá bom? Muito bem, muito bonito. E falando de algo muito importante também para esse tempo, que é a amizade, né? Isso. Amigos, né? É muito interessante. Eu tenho assim aqui mais uma. Eu não sei se... Acho que dá para vocês responderem aqui um pouco, né? Qual é a ligação que, se existe, né, alguma ligação entre a saúde mental e o sistema imunológico, né, da pessoa? Se a saúde mental ela ajuda nisso também, né, na defesa do organismo? O que vocês... Olha, eu entendo o ser humano como um conjunto de coisas. Isso tem até uma parte na Bíblia que São Paulo diz, né, que se o corpo está doente, todo o corpo vai padecer. E uma vez que eu estou com a minha saúde mental comprometida, ela vai me levar a comprometer o meu conjunto, que sou eu. E muitas vezes a gente faz uma dicotomia de nossa vida, né? A gente vai fazendo os departamentos, eu emocional, o eu social, o eu religioso, o eu... Não, o eu poeta, o eu psicólogo, acho que nós somos um conjunto. E quando a saúde mental ela está padecida, o corpo logicamente vai sentir. Isso não é uma questão assim mágica, né? Eu tô com a minha saúde mental abalada, então eu vou gripar, eu vou ter febre, eu vou ter dor de cabeça. Logicamente que não, mas isso vai ter muito a ver, porque o corpo sendo um conjunto, né? Isso com certeza vai também levar o meu corpo a padecer. E até mesmo, por exemplo, uma pessoa, quando ela está com estresse, por exemplo, né? Esse estresse vai adoecer aquela pessoa. E aí pode ser uma abertura para as outras doenças. Que é justamente a questão das somatizações, né? Isso. A gente somatiza muito. Às vezes, uma simples dor de cabeça pode tornar algo mais sério, porque a gente, como disse o padre, a gente não tem como separar corpo e mente, eles precisam, são um conjunto. Então, quando eu emocionalmente não estou bem, meu corpo vai responder, vai ter que dar uma resposta de alguma forma. Então, a gente começa a somatizar as coisas. Uma simples dor de cabeça pode tornar uma grande enxaqueca. Então, não é só uma questão emocional, mas também é físico, né? Você tem um sintoma e você vai ter realmente a situação. Então, é uma somatização de muitas coisas. Então, aí enfraquece realmente a questão imunológica, porque é aquela coisa que você dá a importância e, de uma certa forma, vai sobrecarregar você daquela situação e você vai ter o problema muitas vezes. Claro que depende de como você somatiza, né? Mas muitas vezes tem a influência muito direcionada. Com certeza. Uma coisa que não é nem uma pergunta, né? Mas uma coisa que a gente constata também. Eu tenho percebido isso, não sei se vocês também aí o senhor como padre, mas também como psicólogo, né? Também a Guadalupe, perceber isso nas pessoas, sobretudo no primeiro momento, mas também agora a gente ainda percebe, eu ainda percebo um certo preconceito com relação ao Covid, né? A pandemia, né? Eu não sei se é exatamente por esse fato de você ser colocado em isolamento, né? Que parece que algumas pessoas têm sim, um certo preconceito nesse sentido, às vezes até de nem dizer que está com a doença, né? Que contraiu o vírus, né? Eu tive no final do ano passado, no início deste ano, né? E alguém até dizia, olha, é bom o senhor não dizer isso para ninguém, né? O Abraão, Até porque isso, as pessoas rezem por mim, né? Mas isso. eu percebi, ainda percebo um certo
preconceito nesse sentido, né? As pessoas parecem que têm medo, vergonha de dizer, de falar. Isso é bem relevante que você fala, porque aqui mesmo tem uma família que todos estavam com Covid e, na ocasião, eu ia passando em frente à casa deles. E aí eu parei, dei com a mão, vim andando a pé, perguntei se estavam bem. E depois eu fiquei sabendo que a mulher ficou muito chateada porque eu não entrei. E aí disse a seguinte coisa: padre, foi preconceituoso, as pessoas estão nos julgando, nos isolando, mas, gente, peraí, como é que eu vou entrar numa casa a cumprimentar as pessoas, todas estão lá com Covid? Então, eu já escutei vários relatos de pessoas assim que não diziam porque tinham medo, né? Na verdade, causam um histerismo muito grande. Naquela comunidade está todo mundo infectado. Às vezes é uma das famílias, né? Naquela rua está todo mundo infectado. Às vezes não é, são duas, três famílias que estão. Então, tem muito isso, né? Há esse alarme, esse alarde em se tratando do vírus, sim. Isso aí é bem presente. Eu constatei que eu creio que em todos os lugares tem isso. Sim, sim. A gente já escutou algumas coisas relacionadas a isso. Eu não falo nada porque a gente fica se sentindo. Isso a gente tem lido mesmo isso dentro da própria, assim, do próprio trabalho, quando o próprio colega fala assim para a gente, o pessoal fala com a gente, como se a gente tivesse com a lepra. Então, realmente existe muita questão. Eu acho que, no caso, para a gente, não é nenhum preconceito em si, mas uma questão mesmo de cuidados, né? E é onde a gente tem que também conscientizar essas pessoas a saber lidar com isso e também evitar, né, o contágio. Eu acho que isso vem muito, muito mesmo assim, dessa questão. Eles acreditam assim, no preconceito, mas na realidade não é um preconceito. Eu gostaria até de utilizar isso como uma questão de prevenção e cuidado. Às vezes o preconceito vem da própria pessoa que está, né? Que se sente, né? Às vezes se sente um pouco excluída, mas claro que tem que ter essa questão da prevenção, né? Não é que você não vai porque tem preconceito, mas é se cuidar, aquilo que você falou tanto, né? Se cuidar para poder cuidar do outro, né? Porque se eu adoeço também, como é que eu vou cuidar do outro, né? Então, eu tenho que me preocupar com o irmão, tenho que me preocupar com os outros, mas para que eu possa cuidar do outro, eu preciso estar bem. Se eu estou doente, como é que um cego, né? O evangelho, né? Um cego guiando outro cego, né? Vão cair no buraco, né? Interessante. Agora, padre Marcílio, tem uma pergunta aqui que é diretamente para o senhor. Pois não. Que mandaram aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Nesses tempos tão difíceis, com a perca de entes queridos, a gente adoece com nervo à flor da pele. Qual a orientação profissional, né, do senhor, né, o padre, como pai espiritual, né? Como podemos amenizar isso, né, esse sofrimento? Olha, eu vou aqui falar algumas coisas. A primeira delas, que não é fácil perder alguém tão querido e não fazer o luto, né? Não fazer o fechamento, não fechar aquele ciclo. Não é fácil para ninguém. É como se ficasse algo em aberto. A segunda coisa, é importante nesse momento a fé, porque essa fé vai me dar força, vai me dar coragem, vai abrir o meu coração. A terceira coisa é a gente ver que aquela dor, que aquele luto, que aquele momento tão difícil, ele não vai ser para sempre. Ele vai ter uma durabilidade e ele vai passar. A quarta coisa é a gente ter uma vivência interior muito grande, muito forte. Por exemplo, eu tenho fé, se eu rezo, eu rezar diante daquilo. A quinta coisa que eu acho muito importante é a gente ver que nós também aprendemos com os momentos difíceis. Aprendemos muito com os momentos difíceis. E diante de uma realidade dessa, do qual esse amigo ou essa amiga pergunta, nós aprendemos muito com isso, porque não é fácil ficar trancado com toda essa realidade. Mas aí é importante a fé. Uma outra coisa que eu acho interessante falar é amizade, estar reunido em família,
estar fortalecido na fé, buscar a palavra de Deus e também buscar uma ajuda profissional, que isso é fundamental. Muitas pessoas têm medo de ir ao psicólogo ou de procurar uma ajuda nesses momentos, porque ainda tem, entre aspas, esse preconceito, eu não vou no psicólogo, eu não estou doido. Então, é importante também buscar uma ajuda profissional, porque quero dizer para vocês, gente, que às vezes nós precisamos de uma ajuda do outro. Nós temos que entender a vida muitas vezes como pontes. Eu preciso atravessar para o outro lado e essa ponte que me conduz. E muitas vezes eu fecho em mim mesmo, então é preciso que a gente possa fazer tudo isso nesse momento tão difícil. E dizer, a última coisa, que esse momento ele não é para sempre, ele vai ter um tempo, isso vai passar, né? A gente tem que entender. E a gente vai passar, é preciso recomeçar, é preciso refazer os nossos sonhos, é preciso refazer os nossos planos, e não levar tudo isso por um lado de que acabou, não. A vida não acabou, os sonhos não acabaram, as coisas vão acontecer, a gente tem que ter essa continuidade. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei demais. Eu creio que respondeu assim, mas é verdade, porque eu também eu tenho notado isso, que quando se fala de psicólogo, né, as pessoas têm um certo receio, que pensa exatamente, eu psicólogo porque já estou louco, aí procura o padre, aí o padre tem que ser o padre, diretor espiritual, o psicólogo, o psiquiatra, e se, até um pouco de ensinar algum remédio, não sei. Pois é, e às vezes eu, quando me procura, eu digo assim, não, olha, o seu problema aqui, você precisa de ir para um psicólogo. É importante que nesse momento a sua fé lhe ajude a levar por exemplo, a estabilizar uma cura desse sofrimento que você está levando. Então, o seu sofrimento, a fé vai lhe ajudar, mas para lhe ajudar mais ainda é preciso ir no psicólogo, né? Então, muitos assim atendem, vão, é importante isso. Porque a gente corre o risco de transformar todo o problema em uma doença espiritual, né? Tudo é espiritual, né? Isso. Tem aí os psicólogos e tantos outros, né, profissionais que estão aí para ajudar, né? Com toda certeza. Pronto, eu tenho aqui mais algumas perguntinhas, não sei o tempo de vocês, até quando vocês podem ficar. Eu vou daqui a pouco precisar sair, porque eu vou entrar em uma outra reunião. Pronto. Em um outro momento aqui com um outro grupo que já estava marcado. Tá? Pronto. Então, eu vou fazer aqui essas perguntas, são aqui umas 3 perguntas, são rapidinhos, né? Algumas coisas foram faladas também, né? Uhum. Aqui o que fazer realmente quando você sofre com ansiedade, né? Então, se você já está com ansiedade, a pergunta é essa, o que fazer, né? Uhum. Guadalupe, pode respondendo aí, por favor. O que fazer quando você... O que fazer realmente quando você sofre com ansiedade, né? Na realidade, existem vários fatores que fazem com que você consiga, né, amenizar esse sofrimento de ansiedade. Porque, como nós já falamos, a questão da ansiedade, eu costumo falar que nós temos a ansiedade positiva e a negativa, né? Que é a negativa é justamente a que nos bloqueia, que eu acredito que seja essa a pergunta que está querendo, a resposta que está querendo é saber como lidar com isso, né? Primeira coisa, para você, se ela está muito acentuada, se está deixando você com muitos bloqueios, né? É necessário que você tenha uma ajuda realmente de um profissional, onde possa fazer com que você, né, consiga e aprenda a lidar com a ansiedade. Se uma ansiedade que você sabe que você pode conseguir de alguma forma, com algumas técnicas e mesmo um trabalho, aliás, com orientações simples, né? Como, por exemplo, eu estou angustiado porque eu já penso no amanhã, antes que ele aconteça, no sentido, eu tenho que resolver, tem uma prova que eu vou ter que fazer essa prova semana que vem, mas eu já estudei tudo, porque a ansiedade, de uma certa forma, aí eu considero positiva, porém, se ela te bloqueou, se você depois
tem a questão de não conseguir depois lembrar de tudo, né? Porque isso aí são sinais de situações cognitivas, né? A dificuldade de lembrar, dificuldade de concentração, né? Existem alguns exercícios, inclusive eu costumo orientar de forma mais, nós estamos até utilizando um pouco da psicoterapia breve, que é você fazer um exercício simples, né? Que é aqueles 60 segundos que você começa a contar de 60 a 1, isso vai te ajudar a amenizar, né, as questões de ansiedade. Existe também a questão da meditação, existe também buscar atividades prazerosas, tudo isso ajuda você a amenizar a ansiedade quando ela não é uma que está te bloqueando em situações mais difíceis. Isso. E também existe a questão de você, da questão da conscientização, do equilíbrio emocional que você tem, certo? De quem também está do teu lado, de como você ajuda muito a diminuir mais a ansiedade, a convivência, né? Pessoas que estão aí do seu lado para ajudar. Então, é uma forma também de evitar. Agora, se for mais acentuada, que você não consegue dormir, que vem ter a sensação de, até mesmo as questões, alterações como falta de ar, alterações físicas como falta de ar, dor de cabeça, dores musculares, isso tudo, né, que está afetando você, é necessário buscar uma ajuda mais especializada. Então, as outras, como eu falei, de questões assim mais leves, a gente pode ir lidando com, buscando algumas atividades que podem amenizar. Respondi? Com certeza. É só avisar que esse diálogo, né, essa nossa live, né, ela vai ficar gravada aí no YouTube, no Facebook, do site A Voz do Bem, né? Então, depois outras pessoas poderão também assistir. Assistir. Deixa eu ver aqui, tem mais outra pergunta aqui. Que seria a pergunta que eu vou formular aqui, né? Como durante a pandemia tem aumentado muito a ansiedade, né? E como identificar uma pessoa acometida dessa doença que colocou, né? Da ansiedade, né? Como identificar que uma pessoa está com ansiedade, né? Acho que também um pouco foi falado, não sei. Já a gente tem, nessa pergunta já foi muito claro, né? Porque existem os sinais físicos, os sinais emocionais, comportamentais e sinais cognitivos, né? Tudo isso, como a gente falou, são fatores, né, que trazem, por exemplo, alguns sintomas físicos que eu até citei, a dor de cabeça, a falta, né, a ausência de assim, às vezes a gente pensa assim, eu tô com a sensação de que me falta alguma coisa, e você começa a querer buscar isso, né? São sintomas mais físicos, o cansaço, aquela energia desgastada, enfim, existe essa questão física. E os sinais emocionais, como é que a gente começa a identificar? Os sinais emocionais justamente emoções excessivas, e, assim, a pertinência de tristeza, às vezes raiva, sem saber o porquê, os medos, as preocupações, né? Tudo isso são os sinais emocionais que a gente reconhece como sintomas de ansiedade. E vem os comportamentais, que é discussões e perda de paciência com as pessoas, evitar expressar e compartilhar sentimentos, às vezes até o aumento abusivo de substâncias químicas ou mesmo como remédios, né, o álcool, o cigarro. Muitas vezes as pessoas dizem, eu só melhoro, as pessoas fumantes, né? Eu só melhoro quando eu fumo meu cigarro, né? Então, são sintomas, sinais de ansiedade de forma comportamental.
E tem aqueles cognitivos, que eu até falei aí um pouco, que é a dificuldade de lembrar das informações, dificuldade de concentração nas suas tarefas, um pouco de confusão, né? Que eu não sei nem o que eu quero, o que vou fazer, né? Os pensamentos repetitivos e instrutivos, por quê? Eles invadem de uma certa forma, né, a cabeça, você fica sem saber o que realmente quer e isso vai angustiando. Então, são sinais que você pode reconhecer como ansiedade, né, que são os físicos, emocionais, comportamentais e cognitivos, né? Eles têm toda essa às vezes a gente identifica um, mas aí tem outro físico, né? Então, Uhum. muitas vezes esses sinais é o que tá mais, são os mais comuns, né? E é importante, quando descobrirem esses sinais de ansiedade, que a pessoa não guarde para si, não se isole, não vá tentar resolver sozinho, mas procure ajuda. Então, tem diversas ajudas. Por exemplo, a doutora falou aí que, por exemplo, muitos atendimentos online, né? Na cidade onde nós moramos, tem os atendimentos psicológicos. Então, não tenham medo, de pedir ajuda, de procurar uma ajuda profissional, que isso é fundamental para a ajuda nessa ansiedade. Até porque eu não sei, mas eu creio que a ansiedade, se não cuidada, ela pode depois levar a uma depressão, né? E isso, uma vez que você não cuida da ansiedade, ela pode sim desencadear numa depressão. Agora, tem, A sobrecarga das emoções, né? Da sobrecarga do dia a dia, a sobrecarga até mesmo, como eu falei, na questão dos pensamentos repetitivos, isso gera em você um desconforto muito grande, emocional, e também físico, porque existe a inquietação, e isso provoca em você um esgotamento, né? Que a gente chama assim, uma exaustão, que você acaba realmente desencadeando, como falou o padre Marcílio, desencadeando um estado depressivo. O Abraão e a vocês, eu vou pedir licença para sair. Eu creio que nós estamos já no final, né? Porque eu necessito de ter uma reunião agora com o pessoal daqui. É uma reunião sobre o combate ao Covid mesmo, e essa reunião a gente tem se reunido semanalmente, e é interessante que a gente possa participar, certo? E eu queria aqui agradecer imensamente essa oportunidade de ter aprendido com vocês, aprendido com você, Guadalupe, Padre Abraão, com Marcelino, a Marcelina. Queria agradecer aqui o site A Voz do Bem de Itapiúna, e a todos vocês que nos acompanharam. Fico imensamente feliz por estar, neste momento, contribuindo, conversando, batendo um papo com todos vocês. Isso é muito bom. Eu queria fazer um único pedido, que vocês me seguissem lá no Instagram, que é PSI Marcílio Jerônimo. Coloca aí, viu, Marcelina, para o pessoal. Porque, para que isso? Porque é uma maneira que vocês podem me procurar. Eu tenho atendido muitas pessoas, a maioria online, sou psicólogo, atendo a maioria das pessoas de forma online, e o meu único instrumento de comunicação entre mim e vocês é o meu Instagram. Eu não tenho outros meios, né, a não ser o Instagram. E vocês podem me seguir lá todos os dias. Eu coloco a mensagem e vou interagindo com as pessoas. Ele é estritamente para isso, porque é muito importante a gente estar interagindo com as pessoas, né? Então, muitas pessoas perguntam, tiram dúvidas, a gente faz alguns encaminhamentos, isso é muito bom. Então, eu queria agradecer você, Guadalupe, muito bom poder ter batido esse papo com você, aprendido com você, muito bom mesmo. Ao Padre Abraão, muito obrigado mesmo, foi muito bom esse momento aqui. Ao Marcelino e a Marcelina, e a todos vocês, muita saúde, obrigado de coração. Padre, eu também agradeço muito, foi muito bom.
conhecer dessa forma, né, essas trocas de conhecimento que eu também que me enriqueceu muito, e muito obrigada, e eu vou lhe seguir sim, tá? Muito, muito bom. Obrigado, obrigado. Você tem um canal para a gente poder... Sim, trocar ideias, vai ser muito importante. Muito bom. Obrigada também pela sua presença. Obrigado. Padre Marcílio, nós que agradecemos a sua presença, toda essa sua sabedoria também, né, foi de grande ajuda para nós. Então, nós que agradecemos, né, o senhor por poder ter tirado o seu tempo também para participar conosco desse momento, né? Que Deus lhe abençoe na sua missão, na sua profissão e na sua missão como padre, né? Aí na sua comunidade paroquial. Então, conte com as nossas orações, tá bom? E foi Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Podemos agradecer o senhor por tudo, viu? Obrigado. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Muito bem. Guadalupe, agora ficou a última pergunta para você. Pois A tá pergunta, ela é fácil, talvez fácil de responder, não sei. É difícil de colocar em prática, né? Mas vamos ver. Vamos lá. A senhora aqui quer saber como acalmar a mente das crianças em casa, se elas pedem a todo tempo para sair de casa. Eita, nós! Olha, na realidade, como eu até já tinha falado na minha fala anterior, a criança ela sente muita dificuldade realmente de lidar com essa situação de isolamento. Então, assim, acalmar a mente em si, é difícil, né? Porque nem nós mesmos adultos temos facilidade de acalmar essa mente. Mas o que que eu posso orientar? Como eu já falei anterior, né, a criança ela necessita de distração, né? E até porque esse período agora está assim, eu não sei por que acontece isso, eu não sei por que eu não posso ir com meu amigo, eu não sei por que isso, tudo os porquês, né? Então, assim, como acalmar? A questão do celular, né, que eu falei, você pode ter, não criar uma rotina mais, assim, que possa deixar a criança angustiada. Mas se você tiver oportunidade, e se você tiver tempo, brinca com seu filho ou com sua filha, faz-se criança junto deles, faz ele perceber que junto dele tem outra criança, uma criança consciente, claro, né? Mas que possa preencher esse vazio que ele está sentindo, que é a falta da escola, é a falta do amiguinho, é a falta de estar no parquinho, né? Então, olha, dá as oportunidades para ele sim, estar junto com você. Se for menina, e eu, todos eles que têm as suas habilidades, se você tem, como eu falei, se você vai cozinhar, chama para ajudar. Se você vai fazer as atividades domésticas, assim, faz disso um prazer, né, para a criança. Não em troca, fazendo trocas. Ah, faça isso que eu te dou isso. Não, não trocas, mas de uma certa forma, reforçar na criança positivamente, por exemplo, ajudou a lavar aquela louça, dar um chocolate, dar algo que ele se sinta, como é que diz assim, não é, como eu disse, não é uma troca, mas que ele se sinta valorizado. Poxa, como foi legal, eu fiz isso, minha mãe me deu isso, né? Então, assim, não se configurando em trocas, mas algo que ele se sinta valorizado, né? Então, buscar atividades junto às crianças que possa fazer com que eles se sintam preenchidos por esse vazio. Eu não sei se isso está ajudando, né? Mas existe várias formas, né? Se a criança é acostumada a sair, por exemplo, às 6 horas para o parquinho, naquele horário, cria alguma situação que vai fazer com que ele se sinta bem, né? Alguma coisa que é agradável. Às vezes, faz o dia que eu estou falando assim de uma forma, mas tem um dia, faz um momento do dia da pizza, no dia que você compra a pizza, no dia do sorvete, você pode fazer em casa, você pode, porque tem os ingredientes, você
chama, vamos fazer o dia do sorvete, vamos fazer o dia da pizza, vamos fazer o dia da macarronada, isso falando das questões mais da culinária. E atividades como artesanatos, né, de criança, ela não vai saber fazer muitas coisas, mas você começa a ajudar a criança a desenvolver, a ser criativo. Na internet, a gente tem muitos vídeos que ensinam a fazer muitas coisas com materiais mesmo recicláveis que a gente tem em casa. Então, procura algumas atividades que façam com que seu filho se sinta também com o prazer de estar em casa. Faz o dia do cinema, que é aquele momento em que a criança gosta daquela pipoca, né? Enfim, cria situações prazerosas que a criança acalma a mente e vai esquecer um pouco de querer sair de casa. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Nós tínhamos ainda muitas coisas, mas em uma outra oportunidade, né? Quem sabe, esperamos, né? Uma outra oportunidade, e quem sabe até presencial aqui na paróquia, ou Sabe, virtualmente, que pode também alcançar muita gente, né? Eu vejo aqui que tem gente isso. de outras cidades também, até de outro estado, eu vi aqui gente até de Manaus, né? Que está nos acompanhando. Olha aí que maravilha. De outros lugares, bem distantes, né? Então, é um momento muito bom, né? Mas o tempo passa, né? E a gente precisa cuidar de outras coisas também. Precisamos, com certeza. Mas eu creio que foi um momento muito, muito, muito bom, muito rico, né? E que com certeza irá ajudar muita gente, né? Muitos que estão participando aqui, né, serão ajudados também por este momento, né? Então, só temos a agradecer a você, Guadalupe, né? Por esse tempo dedicado aqui para nós, para nos ajudar, né? Pela sua disponibilidade, né? Logo que fiz o convite, você aceitou prontamente. Então, temos a agradecer, foi um prazer, né? Poder reencontrá-la aqui novamente, né? Meio que virtual. Bom, faz tempo, viu? Faz tempo, né? Então, agradecemos também, asseguramos também a nossa oração, né? Por você, pela sua missão, que é uma missão muito especial também, né? Bom, então só temos a agradecer mesmo. Como agradecemos também ao nosso irmão aí, o Marcelino e a Marcelina da Voz do Bem, né? Que organizaram também esse momento, colocando aí o site à disposição, né, para que tantas pessoas pudessem participar conosco e ser beneficiado também por este momento, né? Então, agradecemos a Deus que nos propõe este momento, né, e que nos concede a graça de vivermos esse momento, né? Eu também quero agradecer primeiramente a Deus, né, por um momento tão específico, um momento, assim, de muita, assim, gratificante, porque eu me sinto, assim, uma responsabilidade muito grande de levar aquilo que eu conheço, aquilo que eu posso ajudar as pessoas. Então, eu me sinto muito fortalecida também, né, através da minha profissão, através dos meus conhecimentos. E esse momento para mim foi muito importante. E eu quero agradecer pelo convite, né, dizer que estou sempre aberta, aquilo que for necessário, estou sempre aqui à disposição. Agradeço a Marcelina e o Marcelino, né, Martins, né, que estou vendo aqui, por esse momento, e realmente foi muito bem organizado, parabéns a vocês, essa equipe, né, eu acredito que é uma equipe, então que Deus abençoe, e a você, Padre Abraão, meu carinho eterno, né, de muitos anos, a gente tem se conhece há muito tempo, então Deus abençoe na sua missão, que você continue sendo essa pessoa firme, forte, né, que transmite para as pessoas muita segurança. Muito obrigada. E, como você disse, quando eu puder, estou sempre à disposição. Tá bem. Mais uma vez, obrigado também a todos vocês que nos acompanharam, né, conosco, esse momento, tantas pessoas que participaram, que estão participando conosco, né, também agradecemos pelo tempo também que vocês colocaram à disposição. Esperamos, de fato, que isso possa ter ajudado a vocês, né? A vocês, tá bom? Então... Eu só queria pedir, né, para me seguir, também é Psi Guadalupe Feijão no Instagram, estou lá também à disposição
aquelas pessoas que quiserem me procurar, estarei também à disposição. Eu não sou muito... Estou começando a me inteirar melhor no Instagram. Eu não, quase não ia lá no Instagram, mas agora eu estou me sentindo na necessidade de ir. Não tenho nada contra, mas eu achava muito assim, diferente. Só que hoje estou vendo que é um leque muito maior dentro assim, desse encontro do mundo, né? Com as pessoas através das redes sociais, e eu estou aí. Então, é PSI, né? PSI, Guadalupe Feijão, no Instagram, é só me procurar, tá bom? Muito bem, iremos seguir, com certeza, né? Então, mais uma Obrigada. vez, obrigado a todos, né? Você, Guadalupe, o padre Marcílio, Marcelino e Marcelina e da Voz do Bem, e todos que nos seguem, né? E fiquemos na paz do Senhor e que Deus os abençoe, né? Em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Santo. Uma boa Amém. noite a todos. E até breve, né? Se Deus quiser.